Existem dois tipos de pessoas: as pessoas que fazem e as pessoas que desvalorizam as pessoas que estão a fazer. E porquê é que essas pessoas desvalorizam? Porque de alguma maneira elas acham que é fácil. Se eu estou a gravar este conteúdo, é porque é fácil para mim. Se tu estás a desenvolver um novo tipo de negócio, é porque isso é fácil para ti. Se tu és uma pessoa fluente numa língua que não a tua, é porque isso sempre foi fácil para ti. Se tu és bom comunicador, é porque tu sempre tiveste esse dom, esse talento. Se tu és uma pessoa extrovertida, é porque tu sempre foste assim. Então, nós temos sempre a tendência de desvalorizar aquilo em que os outros são bons, porque para eles sempre foi assim, porque para eles sempre foi fácil. E isso é uma sensação que não é de todo realista, porque tu só te vais tornar bom ou só vai ser fácil para ti se tu fizeres. Ou seja, se tu praticares, se tu estiveres disposto a errar. E nós já falámos aqui muitas vezes sobre o erro, sobre o facto de termos que fazer. Nós olhamos aqui, por exemplo, para os criadores de conteúdo que criam conteúdo aqui para o YouTube. E nós achamos que eles sempre tiveram esta comunicação, que eles sempre souberam gravar, que eles sempre tiveram tão à vontade em frente à câmara, que eles sempre tiveram este conhecimento que estão aqui a passar. E isso não é realista. Há pessoas que estão a criar conteúdo há 8 anos e nós começamos agora e achamos que é fácil. É super fácil ele ter tantas visualizações porque ele se comunica bem. É só por isso. Mas esquecem-se de todo o processo que o levou a chegar a este patamar. E nem todas as pessoas têm a capacidade de persistir nesse processo, porque leva anos. E nós temos a percepção que vai demorar muito tempo até nós conseguirmos. Então nós deixamos de fazer. Então nada acontece. Porque nós temos a percepção que vai levar tempo. Só que o tempo, de qualquer das maneiras, vai passar. E nós não percebemos isso. Então existe uma teoria, que é a teoria das 10.000 horas. E isto tem a ver com o teu talento, tem a ver com aptidões naturais, tem a ver com um dom. E todos nós temos isso. Ou tu tens um talento, ou tu tens um dom, ou tu tens uma aptidão natural para fazer alguma coisa. Esquece esse sentimento que eu não sou bom a fazer nada, eu não tenho talento, eu não tenho uma aptidão natural. Esquece isso. Tu ainda não descobriste, é diferente. Há pessoas que descobrem aos 30, há pessoas que descobrem aos 50, há pessoas que descobrem aos 10 anos de idade, que sabem andar de moto, que sabem andar de patins, que sabem jogar futebol e têm essa aptidão. Só que a diferença são as pessoas que crescem com essa aptidão a praticá-la, a praticar esse talento, esse dom, e as pessoas que ficam escondidas atrás dessas mesmas aptidões, dons, talentos. Isso é um grande diferencial das pessoas que se destacam daquelas que não se destacam. Das pessoas que estão acima da média daquelas que estão abaixo dela. Então a teoria das 10.000 horas explica muito sobre isso que eu falei agora. Por isso é que há pessoas que aos 25, 30, mesmo 40 anos, conseguem desenvolver coisas que para ti agora parecem fáceis, porque elas começaram bem mais antes que tu. Então é super diferente uma criança que aos 10 anos sempre praticou um desporto e aos 20 anos tu vês que ela é super boa na prática do mesmo desporto, do que aquela pessoa que começou a praticar esse mesmo desporto aos 20. Se calhar vai demorar bem mais tempo do que a criança que começou com aquelas aptidões e desenvolveu durante aquele período. Então a teoria das 10.000 horas diz-nos que nós vamos ser muito bons quando nós chegarmos às 10.000 horas de prática naquilo que nós fazemos. Ou seja, 10.000 horas, se nós dividirmos em 10 anos, dá 3 horas por dia, em média. E agora faz as contas. E eu vou-te dar aqui um exemplo. Temos o exemplo dos Beatles. Os Beatles, antes de serem os Beatles em Inglaterra, antes de serem aquela banda de renome, eles eram uma banda de garagem. E eles tinham um empresário. Funcionava como um empresário deles. E esse empresário arranjou um contrato para eles irem tocar na Holanda. Só que nesse contrato, eles não sabiam que iriam tocar na Rua da Prostituição. E quando chegaram lá, o contrato já estava assinado. E eles tiveram que tocar nessa rua. E o que é que aconteceu de mais simbólico em toda esta história? Foi que eles tocavam durante toda a madrugada. Ou seja, em vez de tocarem aquelas 3 horas por dia, eles tocavam todas as madrugadas entre 5 a 6 horas. Ou seja, bem mais do dobro do que as 3 horas diárias que nós falámos anteriormente. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que em vez deles
tocarem 3 horas por dia e demorarem 10 anos a cumprir as 10.000 horas para se tornarem verdadeiramente bons, eles demoraram 5, 6 anos. Ou seja, foi metade, porque eles dedicavam-se diariamente o dobro do tempo. Então, diz-me tu agora, quanto tempo é que tu dedicas ao teu talento, ao teu dom? Ou mesmo que tu achas que não tenhas, quanto tempo é que tu dedicas naquilo que tu queres desenvolver? Quanto tempo é que tu dedicas naquele negócio? Quanto tempo é que tu dedicas naquela habilidade que tu queres ter que ainda não tens? E tu, através disso, tu vais perceber quanto tempo vais demorar. Isto é uma média. Isto não são dados exatos, mas são dados que eu acredito que foram experimentados em várias pessoas. E posso dar-te aqui também outro exemplo, o exemplo do Mozart. O Mozart, o grande compositor famoso, ele aos 6 anos, ele já compunha. Aos 6 anos de idade, ele já fazia concertos. Aos 9 anos de idade, ele começou a levar verdadeiramente a sério toda essa questão da música. Agora adivinha quando é que ele teve o grande sucesso, quando é que ele despontou? Aos 19. 10 anos depois de ele se dedicar, e foi aí que ele fez as 10.000 horas. E tu, se fores pesquisar, tens vários exemplos. Eu trouxe 2 exemplos para tu perceberes que não é sorte, não é fácil para ninguém. Eu estou aqui a criar este conteúdo, não é fácil para mim. Por mais que tu aches que, se calhar eu, na tua visão, me comunico bem, se calhar na tua visão encontro bons planos, se calhar na tua visão é fácil para mim. Mas eu já fiz mais de 100 vídeos para o YouTube. Eu já fiz mais de 150 vídeos para o Instagram. Então não é fácil. Eu simplesmente estou a aplicar. Eu simplesmente estou a fazer. Porque mesmo que não seja fácil, quantas mais vezes tu repetires, quanto mais tempo tu dispuseres a alguma coisa, quanto mais tu fores exposto, melhor tu vais ficar. E agora eu vou-te dar um exemplo, se calhar um bocadinho mais palpável. Imagina que tu queres aprender inglês, mas tu moras no Brasil, moras em Portugal. Tu vais aprender inglês. Se tu te dedicares, eu tenho a certeza que tu vais aprender. Agora imagina que tu vais viver para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a Austrália, para os países que têm o inglês como língua materna. Tu não achas que tu vais aprender inglês 10 vezes mais rápido devido à exposição que tu vais ter? Tu só vais encontrar pessoas que falam inglês. Todo o sítio onde tu vais ter que falar inglês. Mesmo que tu não saibas, mesmo que tu não compreendas. É por isso que eu estou a passar. Eu estou em França. Tu achas que eu em Portugal iria aprender francês tão rápido quanto aprendo aqui? Eu vou ao centro comercial, tenho que me comunicar em francês. Eu vou às compras, tenho que me comunicar em francês. Eu falo com os meus colegas, tem que ser em francês. É muito mais simples nós aprendermos alguma coisa quando nós estamos expostos a ela. Não é fácil, claro que não é fácil eu estar aqui em França sem saber a língua a 100%, tal como sei a minha língua maternal, que é o português, e ter que estar exposto constantemente. Por mais que eu já saiba, é sempre... Quem está no estrangeiro sabe qual é essa sensação de que, por mais que eu já saiba, parece que ficas sempre com aquela ansiedade de falar. Pouco a pouco vai desaparecendo. Vai desaparecendo, é natural. É tal como a exposição aqui na internet. Se calhar tenho receio de aparecer. Pouco a pouco vais-te expondo. Pouco a pouco essa sensação vai desaparecendo. De certeza absoluta, quando tu tiraste a carta de condução, tu tiveste aquela sensação de que se calhar não vou para o centro da cidade porque tem muito movimento e eu não sei bem como é que vou reagir, tem muitos carros e eu não sei se vou estar na faixa do meio, na da direita, na da esquerda. Eu, quando tirei a carta, eu pensei isso. Eu sou da zona de Lisboa, margem sul. Na margem sul é bem mais tranquilo de conduzir. Quando nós passamos a ponte 25 de Abril, onde tem o Cristo Rei, para vocês no Brasil é aquela estátua que é muito parecida ao Cristo Redentor, então eu sou dessa zona. Do outro lado da ponte tem Lisboa, que é uma grande cidade, então já tem muito movimento. E eu não gosto, até hoje já tenho a carta, não sei, há 15 anos, se calhar mais. Até hoje eu não gosto de conduzir para lá quando estou em Portugal, porque é muita confusão. Só que à medida que eu me fui expondo, vai-me fazendo menos confusão. À medida que eu comecei a ir para Lisboa, fui-me acostumando. E é normal, tu vais-te acostumando a fazer aquilo que tu tens receio de fazer ou medo, mas desde que tu faças, desde que tu te exponhas, desde que tu estejas disposto a aprender. E tudo isto tem a ver com o quê? Tem a ver com a nossa mente.
tem a ver com a maneira como nós nos vemos a nós mesmos, tem a ver com a maneira como nós pensamos. Eu falo muito sobre isso no meu treinamento, que é o Kaizen Mindset. E dentro desse treinamento, tu vais aprender todas estas questões, todas estas maneiras de pensar, de mudares a tua mentalidade, que é uma das coisas mais importantes que nós temos. É a nossa mente, é a maneira como nós pensamos, porque isso vai estar diretamente relacionado com a maneira como nós agimos. Nós primeiro pensamos e depois agimos. Então, dentro do treinamento Kaizen, nós falamos muito sobre isso. Desenvolvemos uma grande comunidade. Então, se de alguma forma tu estás interessado, estás curioso, eu vou deixar o link na descrição, ou então também podes acessar através deste QR Code que vai aparecer aqui na tela. Então é super importante que tu te exponhas, que tu não tenhas medo de arriscar, que se tu queres fazer alguma coisa, faz, mas para de tentar desvalorizar o mérito dos outros através de que é fácil para ele, porque não é fácil para ninguém. Tu achas que o Cristiano Ronaldo, por mais que já tenha batido mais de 200 penaltis, é fácil bater um penalti para ele? Tu não vês a concentração que ele tem cada vez que vai bater um. Tu não vês o Messi a concentrar-se quando vai bater um penalti, uma falta. Quantos jogos tu achas que esses jogadores têm nas pernas? Muitos deles têm mais de 1000 jogos. Mesmo assim, cada vez que entram em campo, eles têm que provar mais uma vez. Eles têm que estar concentrados. Agora imagina as pessoas que não se expõem, imagina as pessoas que ficam retraídas. Nada vai acontecer na tua vida enquanto tu não te puseres em movimento, enquanto tu não caminhares em direção àquilo que tu queres. Porque não basta dizer que tu queres. Querer não chega. Às vezes nem mesmo fazer chega. Percebes como nós temos que querer, nós temos que fazer e temos que fazer e fazer e fazer e fazer. Já nem falo em tentar, porque tal como eu já disse anteriormente, se tu tentares já falhaste. Tu tens que ir lá e fazer e teres a certeza que vais acertar, mesmo que tu depois falhes. Porque na vez seguinte, tu mesmo que falhes, vais estar mais perto de acertar e na outra vez vais falhar outra vez e vais estar ainda mais perto. Até que as pessoas vão te dizer, ele teve sorte de tanta vez que tu falhaste e estiveste cada vez mais perto do teu objetivo. As pessoas vão pensar que é sorte, que é fácil para ti, que tu sempre foste assim, que tu sempre fizeste isso. Mas tu dentro de ti, tu sabes o processo que foi, tu sabes o método para conseguir chegar até lá. Então sou super grato se tu acabaste de chegar. Eu tenho visto que tem chegado muita gente nova. Super grato por tu acompanhares aqui o meu trabalho. Super grato por tu veres este vídeo até ao fim. Já vai em quase 15 minutos de vídeo. Então se tu viste este vídeo até ao fim, sou super grato aqui na natureza. Hoje tenho aqui este panorama. Eu vou deixar aqui alguns takes de onde é que eu estou. Eu acho que as pessoas gostam muito de natureza. Se tu acompanhas o canal, é porque tu te identificas com este panorama, é porque tu te identificas aqui com esta zona. Repara bem, eu estive aqui há um mês, mais ou menos, e estas árvores estavam todas despidas. E eu falei sobre isso, falei sobre as estações e que daqui a pouco estaríamos na primavera. Entretanto, já entramos na primavera, já está tudo muito mais verde e vê como é que tudo muda. Então se tu és novo por aqui, quero agradecer desde já por tu meteres o like. À malta nova que chega não mete o like porque é normal, às vezes passa, mas é importante para o YouTube perceber que isto é um conteúdo com valor e para que ele possa sugerir este conteúdo para outras pessoas. Eu não costumo dizer, mas ativa o sininho, assim vais ser notificado cada vez que eu meter um vídeo novo. E vamos conectar-nos cada vez mais rápido, cada vez com mais energia e vamos estar bem mais perto um do outro. Apesar disto ser um bocado virtual, nós podemos sempre, de alguma maneira, estarmos mais perto das outras pessoas. E a internet, por muitas coisas negativas que tenha, esta é uma das coisas mais positivas. É a proximidade que ela nos dá de todas as pessoas que não estão à nossa volta fisicamente. Então, gratidão mais uma vez por estares aqui comigo neste panorama lindo. Eu sou o Sócrates Pedro, crio conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, mudança de mentalidade e autoconhecimento e sou super grato, mesmo do fundo do meu coração, por tu desenvolveste comigo e por tu gostares deste conteúdo. Muito obrigado e vemos em breve.